Paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma satisfação poder ter você aqui conosco na live aqui no canal Fala Comigo. Hoje nós temos aqui um grande amigo nosso, nós estaremos entrevistando e nós também estaremos falando da palavra de Deus. Então você ainda que não chegou aí, a gente acabou de colocar aqui live aqui, a gente vai estar esperando por você também. Creia que Deus tem algo para fazer na sua vida e eu creio grandemente que Ele quer fazer não só algo na sua vida, mas na vida da sua família também. Então não saia daí, meu querido. A gente vai começar o programa agora e preparado aqui, tem muita coisa preparada para você. Não saia daí, meu querido. Fique na paz. Bem-vindos ao canal Fala Comigo, um canal de origem cristã, programado para o aprendizado individual ou familiar, onde todo o conteúdo é produzido a fim de trazer esclarecimento ou até mesmo dúvidas sobre as questões relacionadas ao material, seja ele bíblico ou não. Compartilhe e se inscreva no canal. Embarque comigo nessa aventura em buscar o conhecimento. Aqui no canal você vai encontrar vídeos com formatos de ensino, debates, entrevistas. Não esqueça de deixar o seu comentário ou dúvidas. A sua participação é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Eu sou o seu comentarista, Eliabe de Mello. Muito bem, meu querido, minha querida. Mais uma vez, é uma satisfação poder ter você aqui conosco no programa. Programa que a gente vai estar aqui hoje falando sobre a palavra de Deus. E eu acredito que Deus tem algo para você nessa noite. Não é à toa que você está aqui, né? O pessoal já está chegando aí no live. E eu quero te cumprimentar na paz do Senhor. E eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida e na minha vida também nesta noite. E olha, semana passada aqui nós tivemos um grande programa que entrevistamos um grande amigo nosso. E Deus tem feito grandes coisas. Mas acima de tudo, eu quero agradecer não só, né, ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, né, fazendo esse programa, né, para trazer até você e a sua família algo da palavra do Senhor. A gente tem feito aqui entrevistas aqui. Nós vamos também estar fazendo outros tipos de coisas também aqui no programa. Também nós teremos vídeo aula, não só entrevista, mas também teremos vídeo aula, ensinos. Mas para o futuro a gente está se planejando aqui. Isso aqui é algo novo que a gente começou a fazer. Mas com a tua ajuda e a ajuda de Deus, nós estaremos aqui sempre, como eu já falei, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, horário local aqui. Você que está aí no Brasil, nós estamos agora com umas 2 horas de diferença, né? Isso aqui é 8 horas, então aí no Brasil é 10 horas da noite, né? Então, fique ligado, nós estaremos aqui toda segunda-feira, 8 horas em ponto, no canal Fala Comigo. Você também pode entrar também lá no YouTube do canal, né? Se você que não conhece, entra lá, tá aí o logotipo do canal. Se inscreve lá, a gente posta tudo que acontece aqui no canal, a gente posta lá também. Todos esses lives aqui, e entra lá, né? YouTube, digita canal Fala Comigo, esse aí é o logotipo do canal. Se você quiser se inscrever e deixar seu comentário, fique à vontade, né? Nós estamos aqui para ajudar da melhor forma possível, sem dúvida. E bom, hoje nós temos conosco aqui um grande amigo de infância, amigo de infância literal, né? Quando eu morava no Brasil, a gente brincava na rua, todo mundo junto, brincando, correndo na rua. E hoje, né, ele, servo do Senhor, está aqui conosco, né? Professor de línguas, secretário também de missões no campo onde ele congrega. Irmão Anderson, a paz do Senhor. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Estava aqui me organizando, aqui, me estabilizando. E desde já, né? Desejar uma boa noite a todos e pedir que esse momento aqui seja de bastante participação, de interação. Amém. E deixar essa saudação
É uma honra estar aqui convidado pelo Eliabe Melo, pastor Eliabe Melo, meu amigo Oh, de infância, pastor? intimidade, né? Ainda não, Desculpa, ainda intimidade, não. né? Eu chego lá. Um dia, né? Chega lá, né? Então, assim, eu deixo aqui a minha saudação, a paz de Cristo. Amém, glória a Deus. É uma satisfação, né, poder ter não só essas pessoas capacitadas aqui no programa, que nós temos pastores, hoje nós temos aqui, né, professor de línguas, professor aí lá no estado. Você está no Pará, né? Marabá, no Pará. Para você que não sabe, eu Sul também. e Sudeste do Pará. Isso. Para você que não sabe, eu também sou do Pará. Nasci em Altamira. E a gente se conhece, né? Desde criancinha brincando, correndo na rua, né? Mas o tempo passa. Estamos aqui, então, mais uma vez. Quero te dizer, né? Você que está aí já ligado no canal, na live. Muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E hoje nós estaremos aqui mais uma vez falando de alguns assuntos que são, sem dúvida, muito importantes. Estaremos falando sobre a obra de Deus. Também estaremos falando sobre essa questão da pandemia também. E eu trouxe o irmão Anderson aqui para falar conosco aqui. Semana passada nós estivemos com o pastor Wallace lá em Minas Gerais. E hoje nós temos o irmão Anderson aqui, lá no norte do Brasil, no estado do Pará, na cidade de Marabá. Então, irmão Anderson, o irmão aí, aonde que o irmão está aí, especificamente aí em Marabá? Qual a igreja que o irmão congrega? Quanto tempo o irmão faz parte que o irmão está congregando aí? Bem, eu sou natural de Marabá, né? E a igreja onde eu congrego é aqui também em Marabá, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente, como a cidade é bem grande, tem dois campos, né? O campo 158 e o campo 337. Eu sou do campo 337, localizado no bairro Independência, né? É um bairro, digamos assim, periférico da cidade, mas que tem uma atuação muito forte no Evangelho, desde a plantação dessa igreja, né? E, digamos assim, Marabá, eu comecei a congregar lá no ano de 2004, 2005. 2004 visitando a igreja, 2005 assumindo o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, um compromisso sério. E de lá para cá, digamos assim, a gente vem aprendendo do Senhor, se capacitando, servindo a Deus na melhor fase que é a juventude. E aí, a partir desse momento, né, descobrindo assim os dons, né, aquilo que a gente se sente mais apto, mais capacitado para servir a Deus. Então, nesses 15 anos eu me tornei secretário de missões. Aqui na nossa igreja, o pessoal me chama de pastor, é obreiro credenciado, né? Então já se torna pastor. Nós temos o nosso pastor titular, o pastor Ronisteu Araújo, e ele pastoreia mais aí uma dezena de pastores, digamos assim, cada um na sua atuação local, uma igreja aí, uma média de 400 membros, digamos assim. Então, é uma igreja expressiva aqui na cidade de Marabá, no sul e sudeste do Pará. Tá certo, sem dúvida um número expressivo, né? 400 pessoas, o irmão falou 400 membros. 400 membros, uma média. A gente tem a gente sempre usa o domingo, né? Porque o domingo passa aí uma média de 600 pessoas na igreja. Tem um público flutuante, mas é uma Com certeza. membresia expressiva, né? Assim. A gente, né, sempre usa o culto de domingo, né, para fazer tirar É aquela uma base, né, que o pessoal, flutuar. tem muita gente que gosta disso só no domingo, então a gente entende, sem dúvida. Bom, Eliabe, desculpa te interromper aqui, a gente está ao vivo. O pessoal me pediu o link. Tá pelo Facebook ao vivo? já tá no Facebook já do canal, já tá, pode mandar aqui, já Então, tem gente já aqui já. me pediu o link aqui. Pode mandar, fica à vontade aí. Já tem gente já aqui, nós temos algumas pessoas já entrando no live. Você que quer mandar um alô e fica à vontade, escreve aí que a gente posta aqui o seu comentário, o seu alô aqui ao vivo, né? Você que conhece o irmão Anderson também, fica à vontade, né? Até mesmo daí do Brasil, deixe seu comentário que a gente posta aqui ao vivo. Bom, como eu falei, né? É uma satisfação enorme poder ter o irmão Anderson aqui conosco, né? Mais um servo de Deus, né? Mais uma pessoa ilustre aí que não só serve ao nosso Deus, mas também uma pessoa capacitada também na sua área,
E é para isso também que eu convidei o irmão para estar aqui conosco, porque eu quero saber também, numa questão mais acadêmica também, porque eu sei que o irmão aí no norte do Brasil, eu estava até comentando com alguns irmãos, semana passada comentando com o pastor Wallace, amigo nosso, certos estados do Brasil, certas localidades no Brasil sofrem um pouco diferente, né? Mediante a infraestrutura do local, né? Então, eu creio que o norte e nordeste, né, são as partes mais consideravelmente mais pobres do país. Como é que tem sido essa questão da pandemia aí na área onde que o irmão mora? Acho que para a região norte, né, tem dois apontamentos, assim, tem dois pontos que são muito emblemáticos, digamos assim. A parte mais rica, né, população mais numerosa do país é o Sudeste, o Sul, mas na questão da expressividade da igreja, na comunidade a qual a gente serve aqui no estado do Pará, ela acaba sendo referencial para o Sul e Sudeste, não só na questão numérica, né? Os batismos anuais que a gente faz aí, mais ou menos, às vezes passa de 40 mil pessoas batizadas, e certas comunidades cristãs, não só da Igreja Quadrangular, mas irmãos, pastores, amigos do Sul, do Sudeste, geralmente vêm aqui para a região norte, especificamente no Pará, principalmente na igreja sede em Belém, vem aprender, muitas das vezes, que trabalho é feito, por que tem tanta força, né? Por que a igreja ela consegue batizar 40 mil pessoas anualmente. Em tempo de pandemia, por exemplo, a nossa igreja local aqui realizou aí foram 3 batismos, né? Deve ter chegado aí a um grupo de 50, 60 pessoas batizadas. A igreja aqui local, né? A igreja sede local, isso é sem colocar o número das demais igrejas e das outras denominações. Então a gente percebe assim que na atuação da igreja, esse primeiro ponto é que tem um destaque para. Né, eu sei que Deus não acha né, que o nortista é mais abençoado que o sudestino, o sulista, não é isso. Mas tem um certo trabalho que é realizado com uma certa regularidade, que aí coloca no cenário brasileiro a Igreja Quadrangular na região norte com uma certa, né, representatividade no cenário nacional. E isso não é para se orgulhar, isso é para a gente se responsabilizar cada vez mais, né? Porque isso é desafiador. Então, para esse questionamento inicial, a igreja aqui na nossa região tem esse aspecto. E o segundo, o Eliabe acabou de mencionar, por ter uma população, né, digamos assim, onde os recursos, né, o estado do Pará tem 7 milhões de pessoas, Marabá tem cerca de 300 mil pessoas. E a gente vê assim que o acesso aos recursos tecnológicos, que o canal aqui do Eliabe Fala Comigo é a prova de que Deus tem capacitado pessoas para comunicar, transmitir o evangelho, transmitir sua santa palavra, e pessoas como Eliabe no mundo, eu acredito que são fundamentais nesse momento, porque a palavra de Deus é o alimento, né? E eu creio que as pessoas têm acompanhado hoje pelo celular, na palma da mão, e a gente ainda tem essa questão de uma certa desigualdade, onde os recursos tecnológicos não chegam ainda, né? Não é todo mundo que tem acesso ao celular, embora o smartphone tenha se popularizado relativamente, né? E aí a gente tem visto canais como esse do Fala Comigo, que tem tido um papel enorme de fazer a mensagem chegar em lugares onde a cidade fechou praticamente, né, durante esse período de pandemia, lá em meados de março, né, pelo menos aqui na região norte, no Pará, no meu estado especificamente. Aqui em Marabá nós ficamos 3 meses, 90 dias com igrejas fechadas. Isso é uma coisa, né, um número assustador, né? As igrejas faziam somente culto online, mas portas fechadas no sentido de portas fechadas para os cultos, né? Mas muitas igrejas mantiveram as portas abertas para atender pessoalmente as pessoas. Então, esse segundo ponto, que é a gente perceber que a pandemia escancarou ampliou esse escancaramento, digamos, das desigualdades,
de que tem, do lado da gente tem algum irmão, alguma irmã que sente necessidade da palavra de Deus, mas nesse período de pandemia, se alguém não ligasse, né, no celular ou não mandasse uma mensagem, talvez essa pessoa não teria acesso. E aí muita gente se preocupou em se comunicar pelo WhatsApp. Foi muito interessante, pelo menos inicialmente, foi a experiência que a gente tirou por aqui nessa região do nosso Certo, estado e aqui no nosso cidade. certo. Irmão Anderson, e o começo, né, obviamente, né, alguns meses atrás, sem dúvida, foi um pouco bem complexo para todo mundo, até para a gente também que mora aqui na América do Norte. Até hoje, posso até dizer que a nossa igreja, o local, né, nós não podemos ainda estar ali no local na igreja, né? Infelizmente nós estamos fazendo os cultos online, tudo mais. Como o irmão falou, algumas igrejas, né, fecharam assim as portas para a membresia, mas não fecharam as portas por completo. Outras fecharam por completo, que nem a nossa aqui, né? Mas nem todas, né? Nem todas ficaram dessa forma, porque da mesma forma que aí no Brasil é feito numa questão de. Foi explicado para nós numa questão de bandeiras, né, de cores, né? Cada lugar tem uma cor diferente mediante ao fluxo, né, da enfermidade. Aqui também os estados também se comportam de maneiras diferentes também, né? Cada estado tem a sua lei aqui e dessa forma eu acredito que nós temos nós somos semelhantes nessa questão. Mas agora, né, que já estamos aí no final do ano, né, novembro já, e como é que tá a situação hoje em dia? O irmão acredita que duas perguntas: como é que tá a situação hoje em dia mediante ao que estava 5, 6 meses atrás? E como é que tá? O irmão tem visto alguma diferença na membresia da igreja depois, né, do que tudo que já se passou? Bem, eu acho que tem dois momentos. Após esses 3 meses, né? Ali, março, abril, maio, junho. Eu vou colocar esses 3 meses. Meados de março, né? Abril, maio, junho. Meados de junho, dia 15, 16 de junho. Ali no mês de junho, né? Teve o segundo decreto autorizando que as igrejas de Marabá ela, elas pudessem voltar, né, os irmãos pudessem voltar a congregar. Teve um decreto do prefeito que autorizou cerca de 30% da capacidade da igreja. Né? Então, uma igreja que tinha lá 100 pessoas sentadas, né, poderia receber no máximo 30 pessoas, digamos assim. E isso contando, às vezes, o pastor, a equipe dele, né, e uma série de recursos, né, máscara, álcool em gel na entrada do templo, o horário de culto reduzido, manter ainda os cultos online para as outras pessoas que participavam da igreja. Então a gente percebeu ali um retorno tímido, né? 30%. E naquele momento ali, foi um momento assim, eu percebi muito quebrantamento. As pessoas que talvez antes da pandemia, eu não vou hoje no culto, hoje eu não, na semana que vem eu vou lá ver o pastor pregando, né? Ou então hoje eu não vou participar de um evento ali da igreja, né? A gente percebeu no terceiro mês, no retorno, esses comentários, né? De como mexeu muito com a fé das pessoas, essa vontade de ir para a igreja e não poder ir. Então, ficou muito clara essa sensação, Eliabe. As pessoas se expressaram dessa forma, né? E atualizando, né, chegando aqui no mês de novembro, nós estamos com um decreto que autoriza 70%. Né? Então, essa o momento atual, né? As igrejas podem receber até 70% da sua capacidade. Então, de agosto, setembro para cá, teve essa modificação de permitir 70% eu acredito que o número seja esse. Teve um decreto de 50%, depois 70%. Né?
E aí, entrando no ponto que o Eliabe tocou, não só sobre essa questão da atualidade, mas no comportamento da igreja, nesse segundo ponto, a gente percebe uma série, como as pessoas reagiram aqui, né? Teve pessoas que nunca mais voltaram, pessoas que se perceberam no grupo de risco, ficaram temerosas, mandam mensagem dizendo que estão acompanhando, que são membros da igreja ainda, né? Às vezes pede para alguém lá deixar uma oferta um dia, devolver o dízimo, mas elas não vão, né? Elas ficam assistindo pelo celular em suas casas. Teve esse grupo que né, a saúde em primeiro lugar, poupando a sua vida. Ainda hoje tem, né? Eles estão lá. Às vezes tem assim, o pessoal vai na praça, vai no açougue, mas parece que a aglomeração é na igreja. Eu sei que tem essa crítica, né? Mas eu gosto de destacar que temos que compreender esse grupo que não retornou mais. Também a gente percebeu, como é uma igreja numerosa, né? De certa forma, a gente tem, digamos assim, muitos grupos missionários de adolescente, grupos missionários de jovens, grupos missionários de mulheres, de casais. A igreja se organiza em grupos missionários, né? Então, a gente percebe que teve esse outro grupo que muita gente perguntava assim, é o fim do mundo, né? O meu pastor Antônio Araújo, que é pastor presidente da igreja e superintendente das outras 20 e poucas igrejas, né? Ele fez esse tipo de testemunho, eu acompanhei, né? Pessoas assim que acabaram se distanciando mesmo da fé, né? Perguntava para o pastor, é o fim do mundo mesmo, vai acabar, e aí as pessoas acabaram esfriando não só pelo medo, mas pelo fatalismo. Né? Uma coisa é o medo, outra coisa é esse receio constante da morte, outra coisa é essa visão fatalista da vida, que aí a pessoa, as prioridades dela foi sair da igreja. Então isso foi algo muito doloroso, a gente ouve, mas é triste ouvir esse tipo de coisa, né? Teve um terceiro depoimento, né, muito constante, que alguns irmãos, assim, eu não vou dizer que relativizaram, são pessoas que pegaram a Covid, fizeram o exame, pegaram, mas não demonstrou nenhum sintoma, né? E aí essas pessoas só ficaram mais assim observadoras, né? Então assim, esses três grupos aqui é um tanto negativo, mas a gente compreende essas situações. Por outro lado, agora trazendo notícia boa, digamos assim, foi um momento onde a nossa igreja trabalha com não assistência social, mas um assistencialismo, grupos de cestas básicas, né? A gente percebeu que foi o momento que as pessoas mais levaram alimento para a igreja, né? E a gente conseguiu distribuir mais cesta básica. Foi uma coisa impressionante. Como a renda, né, familiar, os recursos financeiros de muitas famílias diminuíram, né? Não só as pessoas de uma classe menos abastada, né, mas na classe média também, as pessoas perceberam a modificação na questão dos recursos financeiros, mas ainda assim essas pessoas conseguiram contribuir. Então foi um momento onde as famílias não ficaram desamparadas, muitas famílias carentes, necessitadas da igreja, a igreja conseguiu manter regularmente, né, essa frequência de manter ali o pão cotidiano, né, a cesta básica. Então, foi uma coisa que tocou a liderança, né, os próprios pastores, líderes de célula, né, líderes de grupos missionários, as pessoas ficaram muito maravilhadas, porque a missão não é só para o pastor auxiliar, né, o evangelho é para todos ali. E a igreja viveu, né, esse momento de colocar a mão no arado e como diz lá no texto de Tiago, né? Não é só orar pela pessoa, Deus te aqueça, Deus te alimenta, não, a gente aqueceu, a gente alimentou, e isso foi muito forte, mexeu muito com a fé da igreja, né? E para encerrar aqui, acho que um quinto grupo, que é um desdobramento desse grupo que doou cesta básica,
Eu creio assim que é o grupo dos fiéis, aqueles que com o Senhor vivemos, com o Senhor morremos. Pessoas assim, meu irmão, se eu tiver que morrer por Jesus nessa doença, eu não vou ficar em casa recluso. Então, houve pessoas que continuaram evangelizando na medida do possível. Ia numa casa, era convidado para pregar, a pessoa ia lá. Né? Isso aconteceu, né? Então, focando aqui na igreja que nós temos hoje, né? Claro que a lei nos ampara, mas tem agora esse tal desse novo normal, que tu deve ter visto bastante por aí, né? Essa questão do novo normal ainda se mantém relativamente aqui, só para atualizar ainda mais, esse receio de que talvez as igrejas fechem de novo, alguns estados estão falando de lockdown, de fechar algumas empresas, e talvez isso antes do Natal. Tem essas vozes aí, né, repercutindo. Então, aguardar e ver realmente o que vai acontecer. Mas eu creio que esse grupo dos fiéis vai continuar fazendo a obra do Senhor. Né? Tá certo. É realmente, como você falou, né? Tem grupos diferentes de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que, né, querendo ou não, estão sempre ali, né? Não deixa, né? Tá sempre na igreja, né? Essa que é a verdade. Tem pessoas, né, que, como até você mesmo falou, a gente tem que entender em certos casos também, porque principalmente, né, as pessoas que estão na idade de risco, né? Porque a questão da idade é um fator que faz muita diferença com esse vírus, né? Quanto mais novo você é, a porcentagem de risco cai dramaticamente, né? Então, as pessoas na terceira idade. Não é te interrompendo, não, mas pegando um gancho aí nessa tua fala, né? Eu vou falar de algo pessoal. Aqui em casa a gente tem assim dois idosos, né? Mais de 50, 60 anos. Meu tio e minha Eu não mãe. coloco idade, não, porque quando você coloca idade, 50, 60, a pessoa, Aqui, rapaz, tá me meu chamando. tio e minha mãe, né? Por incrível que pareça, eu e minha esposa chegamos a ter um dia de febre, sem paladar, sem cheiro, né? Não tinha os remédios para fazer o tratamento cedo, né? Que foi puxar chá de limão com alho. E os dois idosos, que a gente tinha preocupação maior, não deram nem gripe, nem resfriado, não deram nada. Né? Então, assim, Deus protegeu aqui em casa, eu creio nisso, creio muito nisso. Porque os jovens, né? Eu, né, jovem, 35 anos, minha esposa também, 34 anos. O que acontece? A gente foi atacado pela essa pandemia. E Interessante, os né? Interessante. idosos, não. Graças a Deus aqui em casa não tivemos não tivemos nada, graças a Deus. Mas já o meu vizinho que mora literalmente aqui do lado, aqui, todo mundo da família ficou doente, né? Mas cada um, aparentemente cada um, tem uns que ficam mais doentes, outros que ficam menos um pouco. Tem gente que aparentemente teve o vírus, mas não sentiu nada, né? Então, Uhum. mas mediante aquela questão que eu estava falando, que a gente também tem que respeitar também a questão de certas pessoas também, que não só também estão nessa área de risco aí, que é a questão da terceira idade, que é a área que tem mais risco, né? E a gente entende isso. Mediante a questão da igreja, a gente entende, tá entendendo? Porque claramente nós sabemos que nós não podemos condenar e nem ser contra, né? Pessoa a falar que não vai poder ir na igreja por causa que, né? Por questão de medo, aquela coisa toda. Até porque o mais importante também é que o Espírito de Deus, que a gente sabe, que esteja dentro da gente, né? Porque igreja, que todo mundo sabe, igreja é só um local, né? Pra gente reunir, pra gente louvar a Deus, pra gente estar ali aprendendo junto, fazer trabalhos sociais como a Igreja do Irmão está fazendo, mas o mais importante é o que está aqui dentro do nosso coração, sem dúvida. Mas o motivo que eu entrei por esse lado foi que eu percebi que mediante não só essa questão do vírus, mas juntando com a questão da tecnologia também, as pessoas aparentemente estão se afastando com mais facilidade mediante, principalmente a tecnologia, né? Porque nós estamos aqui fazendo esse trabalho, principalmente esse aqui, né? Nós não somos os únicos, né? Existem vários, né? Milhares de trabalhos sendo feitos aí em redes sociais, então, né? Se o camarada pode assistir do sofá deitado, né? É aquela velha história, né?
uns, como, né, o ditado, uns para cavalo e outros para cavaleiro, né? Então, cada um no seu lugar. Ah, tem gente que não consegue ficar longe do templo, não consegue ficar longe dos irmãos. Você mesmo falou, teve gente aí que não estava nem aí com essa questão do vírus, não parou de fazer a obra, né? Então a gente entende. Mas, sem dúvida, o importante é que nós, né, Deus está conosco e a gente sabe que a nossa salvação está em Jesus Cristo. Bom, você até mesmo falou, quando você falou na questão no livro de Tiago, você falando de pessoas diferentes aí, uns, né, estão presentes, outros não. E nós que estamos aqui na obra de Deus também, nós acreditamos que você tem que fazer o melhor possível para ajudar os irmãos. E enquanto você estava falando aí, eu abri no livro aqui de. Onde é que eu estou aqui? Eu estou em Romanos no capítulo 12. Eu vou até pôr na tela aí para você que está em casa ver. E você que também está no live aí, dá um oi também se você quiser. A gente está aqui, a gente vai ler os seus comentários. Você que conhece o irmão Anderson também, fique à vontade. Qualquer pergunta também, se você tiver, que você está no live aí, faça a sua pergunta que nós fazemos, nós iremos passar a pergunta ao irmão Anderson. Aqui na palavra do Senhor, no capítulo 12, aqui, ó, dons diferentes, ó, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que profetize, né? Se tem o dom de servir, que sirva. E se é encorajar, haja como o quê? Encorajador, né? Esse trabalho, principalmente nesses momentos que nós vivemos, sem dúvida, aquele que tem o dom de encorajar o próximo, sem dúvida, é um dom que está precisando demais hoje em dia. Bom, próxima pergunta. Irmão Anderson, a gente já falou dessa questão das pessoas aí, umas que estão presentes, outras que estão um pouco afastadas. Agora, mediante ao Estado, mediante as leis, mediante a questão política, como é que está o Estado aí no Norte, mediante essa questão do vírus? Alguns estados eu acredito que estão mais leves nessa questão, outros mais críticos. Aqui para nós, como eu já falei, aqui na América do Norte, cada estado tem a sua própria, né? Eles se governam da maneira que acha que deve. Então, uns estados estão mais leves nessa questão de distanciamento e outros bem mais críticos, né, bem mais em cima da população, como o estado de Nova York, né, e Califórnia estão bem em cima de todo mundo, falando que agora no próximo mês, agora de dezembro, agora nem pense em passar as férias com a família, fique em casa. Isso está dando um problemão danado. Mas como é que está aí no norte do Brasil? Ah, aqui teve uma coisa que ficou muito, digamos assim, notável, né? O prefeito local, o prefeito da cidade, ele, né, não seguiu muito a onda do governador do estado, né? E o que eu quero dizer com seguir a onda, né? As atitudes durante a pandemia, né, uma certa autonomia para os prefeitos e governadores, foi assim que ficou aqui no Brasil, né, a forma de conduzir, o STF, Supremo Tribunal Federal, de certa forma, outorgou isso, né, e aí coube ao presidente mais manter a questão dos recursos, orientar, mas quem está ali na linha de frente era o executivo, os governadores e a prefeitura. Então, o gestor atual da cidade, ele adotou logo azitromicina, hidroxicloroquina, ele tratamento logo no começo. Já o governador, ele demorou, né, digamos assim, acho que uns 2 ou 3 meses para começar a falar, sugerir algo, né? Então, assim, ficou muito notável no campo político, né? Essas posturas diferentes. E talvez por isso, né, embora cada vida perdida durante esse período conta muito, do mês de março até novembro, né, hoje, 23, aqui em Marabá, né, nós perdemos aí cerca de 200 pessoas, né? Nós tivemos mais de 200 óbitos, 210, alguma coisa assim. Cada família conta, cada perda conta muito, né? Mas apesar desses 200 óbitos, quase 10 mil pessoas pegaram, né? Pelo menos são os números oficiais, acho que 9.400 pessoas, 9.500 pessoas chegaram a pegar. Isso pode ser, esses números podem ser conferidos depois nas páginas oficiais da prefeitura. Então, a gente vê que a taxa de letalidade é bem baixa,
né, diante de quase 10 mil pessoas, 200 óbitos, embora cada vida conte muito, principalmente para as famílias que perderam. E o cenário aqui de Marabá, as nossas UTIs até o momento, dos hospitais públicos, hospital regional, né, tipo assim, tá na faixa verde, né? Ou seja, tem poucas pessoas da cidade mesmo, né? Poucas, 3, 4, 5 pessoas da cidade estão na UTI, né? Então, assim, sendo que, sei lá, tem mais de 50 leitos de UTI, então eu lembro que está no número, na faixa verde. Então, a gente percebe que teve essa cana de braço, de certa forma, mas o prefeito local ele agiu nesse sentido de tratamento logo, né? Não esconder as coisas, né? Não colocar medo na população. Cedeu depois também, claro, de alguma pressão de alguns órgãos financeiros, que ele, por exemplo, não podia passar tanto tempo academias fechadas, né? Os supermercados continuaram abertos, houve serviços essenciais. E aí, Eliab, se tu me permite, né? Tem uma lei tramitando agora na Câmara de Vereadores aqui de Marabá, pelo menos um projeto de lei que possivelmente vai transformar a igreja e outros, né, digamos assim, outras entidades como serviço essencial. Porque eu não sei se aí aconteceu isso. Afinal, o que é serviço essencial em tempo de pandemia, em tempo de catástrofe, né? Ficou parecendo que a igreja não é essencial nesse período. E a igreja ela atua exatamente num termômetro ali emocional, espiritual, psicológico das pessoas, né? E aí muita gente ficou assustada. Então, aqui em Marabá, no cenário político, a gente percebe que tem um grupo de agentes políticos que pretendem, né, esclarecer. A prefeitura esclareceu quem são os serviços essenciais, mas tem um outro grupo, né? E aí nesse grupo tá as igrejas, né? Eu tava até botei aqui no meu celular, né? Declarar esses lugares, né, como serviço essencial para a população em tempos de crises, moléstias, pandemias e catástrofes naturais. E aí, não sei se você me permite uma reflexão sobre aquele livro, Deus Não Está Morto. Tem um capítulo lá onde o autor, eu esqueci agora, alguma coisa Brooks, o autor do livro, esqueci agora. Mas no livro Deus Não Está Morto, lembra do episódio da catástrofe aí, do 11 de setembro de 2001, do World Trade Center, né? Pois bem, tem uma passagem no livro Deus Não Está Morto, onde o autor ele conta de pastores que viajaram para poder ajudar o pessoal, né, que sofreu esse grande ataque. Né? A gente percebe isso. Ou seja, a igreja é essencial. Tanto que o World Trade Center é em Nova York, é isso? Né? Isso. Mais ou menos assim. Os pastores estavam num almoço, né, depois de terem prestado no World Trade Center, e o pastor, né, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou, eu não tô... E outros estabelecimentos são, porque deve ser considerado serviço essencial para a população. Né? Sem Você dúvida, sem me dúvida. compreende nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico até surpreso, sem dúvida, tá passando esse tipo de. Passou, né, essa lei, colocar a igreja como um trabalho essencial, porque sem dúvida a igreja, quando acontece certo tipo de coisa, né, a igreja está sempre ali se mostrando ali útil nessas questões de amparar, né, a população, sem dúvida. Eu fico muito feliz em saber que aí onde o irmão mora, o Estado está reconhecendo o papel humanitário da igreja, né? Isso é uma coisa de se admirar, sem dúvida. E, irmão Anderson, e agora o pastor da igreja do irmão é vereador, se não me falha a memória, em Marabá, é isso? Exatamente. Foi eleito agora para o segundo mandato. Isso, eu tava No até. último dia 15 de novembro, né? Uhum. Foi o primeiro turno das eleições no Brasil, né? Certo, certo. E isso eu sou muito a favor disso, por mais que muitas pessoas sejam contra a questão da mistura entre religião com política. Eu tenho uma mentalidade um pouco diferente mediante essa questão. Eu acredito que a membresia de uma igreja estando por dentro da sua política, pelo menos local,
sem dúvida, você estaria mais preparado para qualquer acontecimento, né? Eu sou muito a favor de estar por dentro dessas questões. E agora, irmão, antes, agora para o futuro próximo agora. Bom, aqui, como eu falei, aqui eles estão falando que eles estão, aparentemente eles vão reivindicar essa questão de fechar as coisas aqui, porque eles estão precipitando que no mês de dezembro, mediante, por causa das festas de fim de ano, as pessoas vão estar ali, né, juntas, e com tudo isso o vírus, né, vai. Essa é a mentalidade do governo. Agora, não é isso que, obviamente, que a gente quer, sem dúvida. Mas eu te pergunto, no futuro próximo, ou pessoalmente, assim, na sua opinião, como é que o irmão vê a questão da igreja aí onde o irmão está, para essa questão da pandemia? Se eles forem fechar, né? Eu não sei se eles vão fazer isso aí onde o irmão mora, mas o irmão tem uma visão mais otimista nessa questão? Eu penso que essa experiência da pandemia, né, ah, teve muitos equívocos, muita gente fazendo afirmações que depois não se fundaram, né? A imprensa dizendo muita coisa que ela disse, né? E eu creio aqui, olhando para o cenário de Marabá, essa tua questão, Eliabe, vai depender muito de cada cidade, assim, realmente da voz, né? Principalmente do poder legislativo, porque os vereadores são eleitos ali por certos grupos, né? Por certos segmentos sociais, por certas coletividades, por certas pessoas que têm uma filosofia de mundo, né? Aqui, por exemplo, o pastor Ronisteu era o único pastor, né, eleito em 2016 e agora reeleito. Mas nesse pleito foi eleito um segundo pastor também, que eu creio que é da denominação universal, né? Ou seja, agora tem dois pastores lá na Câmara de Vereadores. São 21 vozes, mas agora tem dois pastores. Então, já dobrou o número de pastores. E eu creio assim que a comunidade ela se politizou mais, né? As pessoas viram que fechar igreja, fechar academia, fechar salão de beleza, cabeleireiro, as pessoas perceberam que isso foi mais uma questão política do que uma questão mesmo de se assustar com a pandemia. Realmente poderia se ter usado outros recursos, questões de horário, né? A tecnologia, muito cabeleireiro poderia agendar, não precisava ele ficar tantos meses fechado, né? Poderia ter usado até a questão mesmo de fechar totalmente as igrejas, não ter culto. Não precisava, ficou muito claro isso. Era para ter algo mais seletivo, o pessoal falou de isolamento, eu não sei se é isolamento vertical que eles chamam, mas realmente identificar o que era essencial estar aberto, o que ainda não era essencial. Por exemplo, as escolas até hoje não retornaram. As escolas públicas, olha que interessante. Nós estamos em 23 de novembro. Mas as escolas particulares, desde agosto, dia 2, 3 de agosto, abriram as portas, né? Estão dando aula no espaço, cursinhos pré-vestibulares, né? Interessante. Então, assim, a gente percebeu que, eu não vou dizer só a comunidade evangélica de modo geral, né? Mas o povo percebeu que fechar ou não é mais uma questão política do que realmente uma questão de que aquela severidade, aquele fatalismo assustador, né? Aquele terror. Olha, se pegar, vai morrer. Se tu pegar Covid hoje, amanhã tu compra o paletó de madeira, né? Não é bem assim, né? A gente percebeu isso aqui, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é assim que pintou esse cenário, né? Então, eu sou otimista de não ter mais esse radicalismo todo, a não ser que surja uma outra pandemia cuja letalidade seja muito maior, né? Aí é outra questão. Estou falando dessa, né? Eu Certo. acredito que aqui no Pará ou no Brasil, eu não acredito que vai se sustentar
um lockdown rigoroso, né? Então, creio que é isso. Até porque aparentemente, né, nós já temos uma vacina, né? Aparentemente, já estão até exportando a vacina para o Brasil e para outros lugares também. Aqui eles estão falando de que, né, já tem pessoas já até fazendo teste com a vacina, pessoas, né, tomando a vacina. Então eles acreditam que pelo menos aqui em janeiro já eles vão começar a distribuir a vacina. Então, sem dúvida, como o irmão falou, esse radicalismo todo não foi, obviamente, não foi só aí. E aqui também, sem dúvida, por mais que as pessoas não saibam, aqui também, se não foi pior. Porque o radicalismo também que assusta a população, sem dúvida, fez com que muitos muitas, como eu posso dizer, muitas companhias aqui, muitas lojas aqui, principalmente lojas pequenas, fecharem as portas, né? E não, infelizmente, quebrar, né? Não poder mais abrir. Essa é uma questão que muita gente fala aqui e comenta que, né, que eles fecharam tudo e não precisava fechar. A Organização de Saúde Mundial falou que, olha, é, daqui para frente, né, tudo bem, a gente fechou no começo porque a gente estava por fora de como que, né, esse negócio todo ia acontecer, mas agora que a gente já tem mais ou menos uma mão de como é que tá as coisas, fechar, fazer esse lockdown aí é só em último caso. Mas, né, uma coisa é você falar uma coisa e outra pessoa é a pessoa ouvir e fazer, né? Que, como eu te falei, os estados aqui trabalham diferente, então, infelizmente, a gente pode esperar que, pensando que as coisas vão melhorar, mas vão piorar também. Mas o que me importa, né, sem dúvida também, é muito importante para nós também, é o trabalho da igreja, como a gente tem falado aqui. E sem dúvida a igreja é muito essencial para esse tipo de coisa que está acontecendo, esse tipo de essa catástrofe, né? Porque como eu acredito que o irmão conheceu gente conhecido que faleceu nessa pandemia. Tô correto? Pastores da igreja lá em Belém, né? Esses são alguns casos de Belém, acho que um grupo de 3 pastores chegaram a, digamos assim, né, partir dessa, né? E assim, mas a mensagem que eles deixaram é que foram pastores que continuaram na linha de frente, né? Continuar atenderam pessoas e aí acabaram pegando, mas não se acovardaram, né, da sua missão no Evangelho. A gente não vai negar que esses casos poderiam acontecer, né? Isso é realmente. Mas o exemplo como diz lá a palavra de Deus, se o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas morrer só vai ser lucro se você viveu com Cristo. Então, Com né? certeza, O com pessoal fala assim, certeza. morrer é lucro. Morrer... Não, mas se o viver é Cristo, o morrer só vai ser lucro se tu viveres com Cristo, né? Sem Então, dúvida, sem dúvida. essa mensagem é muito forte aqui, né? Aham, Tá? sem dúvida. Aqui nós tivemos pessoas da nossa igreja que faleceram, a missionária da nossa igreja que faleceu, né, conhecida nossa. Então eu acredito que todo mundo conhece alguém, né, que faleceu, infelizmente. Mas o importante, eu acredito, é estar por dentro do que está acontecendo. Sem dúvida, no mínimo, aí, manter essa distância, né, essas precauções que nós podemos tomar. Mas o que eu sempre digo, né? A obra de Deus não para. E é isso que eu gosto sempre de enfatizar. Gente, nós estamos aqui para ajudar. Você também que está aí no live do programa, se você precisar de alguma coisa, entre em contato conosco, né? Pelo Facebook, pelas redes sociais, que a gente também vai estar ajudando aqui também. E eu queria até pedir também para o irmão Anderson, se o irmão Anderson quer deixar algum tipo de contato aí também, para alguém que aí da área onde o irmão mora, que eu acredito que vai ter gente vendo esse programa, se alguém precisar de algum tipo de apoio, eu não sei se o irmão quer deixar algum tipo de contato. Eu, geralmente, a forma que eu interajo mais com a minha comunidade é pelo meu blog, o blog Olhar do Alto, né? No mundo inteiro só tem esse em língua portuguesa, acho que ninguém vai se confundir. Mas geralmente meu contato é ali pelo blog Olhar do Alto. Lá ficam, né, os meus textos da palavra de Deus. Né, eu também atuo como blogueiro, né?
Então, eu só queria deixar esse endereço virtual. Coloca lá no buscador, lá no Google, blog Olhar do Alto, que você vai ver muita coisa Amém, boa. amém, amém, sem dúvida. Porque eu sempre gosto de falar, né, de todas as pessoas que vêm aqui no programa, eu gosto de perguntar se a pessoa quer deixar um tipo de contato, porque a gente, além de a gente, né, ser cidadão, a gente também é servo de Deus. E a gente está aqui para ajudar na maneira do possível, sem dúvida. E, bom, nós já estamos quase chegando no final do programa. Eu queria dar um tempinho para o irmão Anderson aí, para você dar uma pequena palavra de apoio para aqueles pros irmãos que estão ou vão escutar o programa mediante a obra de Deus. E o irmão fique à vontade. Eu vou colocar o irmão na tela aí. O irmão dê uma palavra de conforto aí para quem está assistindo. Amém? Eu, eu escolhi um texto da Palavra de Deus que é muito conhecido e eu gosto muito, que na verdade é o versículo 1 e 2 de 1 João, capítulo 2 de 1 João, versículo 1 e 2, que é um texto muito conhecido, e principalmente o versículo 2, que é onde eu quero me ancorar nesse momento. A palavra de Deus diz assim: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E nesse texto aqui, quando fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, se a gente reparar bem em toda a palavra de Deus, existe, né, essa necessidade de alguém se colocar na brecha, se colocar de forma sacrificial pelos outros. Né? A gente vê isso em muitas passagens da palavra de Deus. Então, assim como Cristo, ele era propiciação, ou seja, alguém precisava de sacrificar de uma vez por todas. Você vai encontrar várias passagens da palavra de Deus, essa ideia de alguém sendo desafiado, né, a assumir um papel sacrificial pelos outros. E eu acredito que a mensagem que essa pandemia acabou nos impondo, né, assim, de certa forma, nos colocando contra a parede, é para saber se a nossa fé é uma fé sacrificial que se entrega pelos outros, como é a de Jesus. Porque se o evangelho vale a pena, só vai valer a pena se for para a gente fazer, né, a obra do Senhor, independente dos desafios que existam. Então, nesse texto da palavra de Deus, falando que Jesus, ele é a entrega, é ele que se inclinou para nos perdoar. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, nós temos que nos inclinar, nós temos que nos colocar para defender alguém que está perdido, perto da nossa casa, na nossa vizinhança. Eu creio muito nessa palavra, porque o texto aí diz que é para todos. Jesus, ele veio para perdoar o pecado de todos. E a forma que ele está fazendo para transmitir esse perdão é a minha vida, é a vida de quem está aqui na live conosco, é ali a vida das pessoas com quem a gente convive. Então, eu creio muito nessa palavra. Com quantos textos, né, a palavra de Deus mostra o apóstolo Paulo sabendo que ele ia ter que sofrer muito, porque ele perseguiu muito a igreja. Aquela passagem onde Cristo fala que duas pessoas foram perdoadas. Um foi perdoado pouco, o outro foi perdoado muito. Quem mais vai amar? Aquele que recebeu muito perdão. Então, assim, a gente vê muitas passagens da palavra de Deus, o próprio Neemias, que viu a cidade destruída, desolada, ele se colocando na brecha para poder reconstruir a cidade. Então, a gente vê essa inclinação a todo momento na palavra de Deus, com essa mensagem central de que a gente tem que se sacrificar pelo amor de Cristo para poder levar essa mensagem de perdão para as pessoas. Em todo lugar tem alguém precisando ser perdoado, né, aliviado. E é aquele perdão que tem o poder de salvação. Não é qualquer perdão. Não é um perdão por um problema familiar, não. É um perdão que vem de Cristo, que tem o poder de salvação. Então, a mensagem que eu deixo aqui para a comunidade é essa.
né? Lembre-se que é por todos. E a forma de Jesus continuar se inclinando, se propiciando, né? A gente sabe que a propiciação, a expiação é coisa do Velho Testamento, mas Cristo fez isso de uma vez por todas. E agora a gente tem que continuar levando essa mensagem dele. Então, fica aqui essa palavra, né, com todos os irmãos da comunidade aqui brasileira, estadunidense, né? Então, eu espero que vocês guardem esse texto no coração de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, sem dúvida, né? É muito importante a gente sempre estar lembrando que, como eu disse antes, além de nós sermos cidadãos também, nós também somos servos de Deus. E é para isso que a gente, né, é por isso e por outros motivos também que nós servimos ao Senhor Jesus. Porque nós sabemos também que nós temos que fazer a nossa parte. Mas quero te dizer, você que está aí no live da igreja, da igreja também, né? Do programa Fala Comigo, você que está entrando agora, ou você que está acompanhando aí, você que ainda não se inscreveu no canal Fala Comigo, eu vou mais uma vez aqui colocar, deixa eu ver, cadê o logotipo aqui, deixa eu procurar. Você que não conhece o canal Fala Comigo, deixa eu colocar o logotipo do canal, tá aí, entra lá no canal, no YouTube, se inscreve no canal e deixe seu comentário lá. Mas por essas e por outras, eu quero agradecer o irmão Anderson aí, que está conosco. Eu que fico grato pelo convite. Foi uma satisfação enorme poder ter o irmão conosco. E sem dúvida essa não vai ser a última vez que o irmão aqui vai estar aqui participando do programa, sem dúvida. O irmão, para quem não conhece, o irmão Anderson também escreve poesia também, é professor de faculdade, né, secretário de missão. Então o irmão é bem... Secretário de missão, eu saí do mestrado, né? Tenho a oportunidade agora de poder, né, lecionar também. Eu leciono mais em cursinhos pré-vestibulares e pode atuar também na faculdade. Agora é a oportunidade de participar de algum edital, né? Certo. Então tá aí, ó. Então, como eu falei, é um prazer muito grande ter o irmão aqui conosco e eu acredito que Deus estará, sem dúvida, trazendo, junto com o seu Espírito, trazendo até você aí que está aí no canal assistindo aí. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida e para a minha vida também. E segunda-feira que vem nós estamos aí. Eu quero dar a paz do Senhor para o irmão Anderson e a gente se vê na próxima, irmão. Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Bom, tá aí, né? Irmão Anderson é um grande amigo nosso. E você que tá aí, né? Eu quero te agradecer. Né? Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui 8 horas em ponto, também horário local. No Brasil eu acredito que é 2 horas de diferença. E eu quero te dizer o seguinte, como eu li aqui mais cedo aqui na palavra, deixa eu colocar de volta para você ver aqui. Olha, Hebreus no capítulo 12, olha só, se você olha os dons diferentes, os dons, cada um tem pode ter um dom diferente. Olha só, aquele que tem o dom de profetizar que profetize, o dom de servir aquele que venha servir, e se é o dom de encorajar, né, haja como encorajador, né? O que contribui e coopere com generosidade, né? Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Mas acima disso tudo, não se esqueça que o maior de todos, né, é o amor, né? Nós temos que ter o amor de Cristo nos nossos corações, porque nós sabemos que, principalmente nessa época que nós vivemos, né, com tudo isso que está acontecendo, nós precisamos de ter, sem dúvida, o amor ao próximo, não só ao próximo, mas também pelo seu inimigo também. Não esqueça disso, ore por ele também. Aquele que quer fazer mal para você e para sua família, você também tem que orar por ele, né? Porque é assim que a palavra nos ensina. Então, meu querido, mais uma vez, foi uma satisfação enorme poder ter você conosco e a gente se vê na próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.